Paz do Senhor, irmãos. Está tudo bem com os irmãos? Vamos fazer uma leitura na palavra de Deus. Se você puder, por gentileza, encontre aí na sua Bíblia o Evangelho escrito por João, capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos. João, capítulo 20. A partir do versículo 19. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. João capítulo 20, a partir do versículo 19, é o texto da palavra de Deus que nós vamos ler e certamente Deus falará conosco. Você encontrou? Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. De sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus uma outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Com alegria nós nos reunimos mais uma vez aqui nesse lugar tão agradável, para juntos adorarmos ao Senhor, como temos feito até esse momento. E eu creio que Deus tem algo a nos comunicar através da sua palavra. O culto é um momento único. Não há divisões no culto, não há um primeiro ato e um segundo ato. O culto, ele é apenas um ato de adoração ao Senhor. Mas se nós pudéssemos ousadamente, nós diríamos que esse primeiro momento até agora é um momento levítico do culto, né? Um momento sacerdotal, porque o sacerdote pega o que está na terra e oferece a Deus em sacrifício, aguardando que o Senhor se agrade. Mas nós podemos dizer também que esse momento da palavra é um momento profético do culto. Porque ao contrário do sacerdote, o profeta não se utiliza do que está na terra. Ele tem a incumbência de pegar o que está no céu e transmitir às pessoas. E o sacerdote aguarda o agrado de Deus. Mas o profeta não aguarda o agrado das pessoas. Ele aguarda também o agrado do Senhor. E é nesse momento, exatamente nesse momento que nós estamos. Abra bem o seu coração, porque Deus tem uma palavra para a nossa vida. Nós estamos aqui sobre essa temática tão poderosa, prossigo para o alvo. No texto que nós fizemos a leitura, é sem nenhuma dúvida uma das experiências mais marcantes da igreja do Senhor. A Bíblia registra esse momento. E eu gosto muito da contextualização, é muito importante, sempre que nós meditarmos em algo, em algum registro bíblico, contextualizarmos, para saber onde essa informação está inserida, qual é o pano de fundo de tudo isso, porque senão a gente se torna apreciadores irresponsáveis, não é isso? E aqui, o evento anterior a este é a ressurreição. Jesus Cristo
havia dito que ao terceiro dia ressuscitaria. E essa, sem nenhuma dúvida, é a maior de todas as promessas para a igreja. Essa é a maior de todas. A promessa do nascimento é poderosa. E ela aconteceu como Deus prometeu. A promessa do padecimento, do sofrimento de Cristo na cruz também. Porque na cruz nós encontramos a consumação da obra de Cristo. Mas a promessa da ressurreição, ela é o ponto alto da salvação. Porque muitos homens nasceram e muitos homens padeceram por uma boa causa, mas apenas Cristo morreu e ressuscitou para nunca mais morrer. Por isso a Bíblia diz que ele foi feito a primícia dos que dormem. E o evento anterior a esse é a ressurreição. E nós encontramos uma pessoa em especial, o evangelista João cita como uma única pessoa, o outro evangelista cita como um grupo de mulheres, mas pelo relato de João, uma irmã chamada Maria de Magdala, Maria da vila de Migdal ou de Magdala, que depois ficou conhecida como Maria Madalena. E é essa senhora que seguiu a Jesus bem de perto, que teve a sua vida transformada, que acordou ainda na madrugada do domingo, propositada a encontrar-se com Jesus ressuscitado. E aqui nós colocamos isso de uma forma especial, porque o desejo é ver Cristo em vida novamente. O desejo é contemplar Ele em toda a formosura do seu corpo e da sua estrutura, sem que a morte o havia segurado, sem que a morte tivesse segurado ele. Porque Cristo disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E de todo o contexto de pessoas, e de todas as pessoas que seguiram a Jesus, de todo mundo que teve algum contato com Cristo, que de alguma forma entendeu ou absorveu essa mensagem, nós encontramos apenas essa irmã com essa convicção. Os discípulos, nessa altura da história, nós não sabemos onde eles estão. As pessoas nobres e importantes, como Nicodemos, que admiravam Jesus, nós não sabemos onde elas estão. Mas a Bíblia diz que essa irmã se levanta ainda de madrugada. E simbologicamente a caminhada dela é parecida com a caminhada da igreja. O caminho pela madrugada é esse caminho sem muita claridade, que é de fato o caminho da fé. No caminho da fé a gente não enxerga muita coisa. No caminho da fé a gente precisa crer para onde está indo, o que está buscando, para onde está prosseguindo. E é esse exemplo bem simples, bem comum, que a vida dessa irmã traz. E a Bíblia diz que convicta disso, ela vai na direção do sepulcro. Ou seja, é isso que Paulo tenta impregnar os irmãos filipenses. Nós prosseguimos para o alvo, não pelo alvo. Nós prosseguimos para o alvo, mas pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Então ela vai, e qual é a convicção? A convicção é que ela seja a testemunha ocular, é que ela tenha uma experiência única, talvez não para se diferenciar de ninguém, porque quem busca a Cristo quer apenas Cristo. Quem busca a Cristo na essência do que realmente Ele é, não está preocupado em se colocar em lugar de destaque depois de o encontrá-lo, ou que esse registro lhe faça diferente dos demais. Os nossos relatos, como foi dado aqui, relatos missionários e de avanço da obra, eles são para o nosso consumo institucional, mas eles não têm o objetivo de nos colocar em lugar de destaque. Por quê? Porque quem busca a Cristo se contenta com Cristo. Quem busca a Cristo se alegra, se completa nele. Os que buscam a Cristo de verdade
eles não precisam ser reafirmados em nenhuma área da sua vida. Cristo é tudo em todos, como diz a palavra. Então, contextualizando, elas saíram, ela sai, e a Bíblia diz que ela tem uma surpresa nessa caminhada, porque quando ela chega lá, o sepulcro já havia sido violado, a porta tinha sido removida, já estava aberta. E aqui a gente pensa, talvez com um cuidado mais sentimental, que essa irmã deveria ter o seu esforço coroado com aquilo que ela buscava. Porque as pessoas que se esforçam, Deus tem uma atenção especial com quem não para, com quem prossegue. Deus tem uma atenção especial com quem resolve continuar. E talvez se fosse na minha leitura, Cristo deveria ter aguardado ela. Senão vou esperar a Madalena chegar, e quando ela chegar, o céu vai dar ordem aos anjos, e essa pedra vai ser removida, e ela vai perceber que esse esforço de me buscar vale a pena. Só que isso é só uma ambientação emocional nossa. Como eu disse ontem, os céus não estão empenhados em corresponder nossa expectativa. Não. Quantas coisas a gente aguarda, espera e se esforça e quer daquele jeito, e elas não acontecem do jeito que nós queremos, mas elas acontecem com a eficácia que o reino de Deus precisa que elas ocorram. E é exatamente isso. É exatamente entender que, independente do que eu espere, independente do que eu desejo, existe uma vontade que é maior do que a minha, e que essa é soberana e deve se cumprir. E quando essa vontade, que é maior do que a nossa, se cumpre, o nosso contentamento, ele se completa em Deus. Porque senão a gente vai fazer a obra de Deus pelos nossos próprios anseios. Senão a gente vai encontrar pessoas que tudo foi maravilhoso, mas tem um porém. Eu gostaria que tivesse sido dessa forma. E no reino de Deus, nós precisamos entender o quanto antes, na nossa vida, a minha vida como um obreiro, como um pastor, a vida dos pastores que estão aqui, a vida da família dos pastores, a vida dos membros, tudo isso está entregue ao querer absoluto de Deus. Tudo isso está entregue ao Senhor, e Ele vai fazer conforme Ele bem querer. A vontade dEle é a única confiável, é a dEle. Talvez se fosse nós, teríamos pensado dessa forma, vamos coroar isso. Só que quando ela chegou, Jesus já havia ressuscitado. Não havia nenhum empenho, nenhuma preocupação de afagar ela emocionalmente ali, para que isso tudo fosse de certa forma coroado, ou dissesse, está aí, era isso que você queria, é isso que o céu está te entregando. Não é assim. Não é assim. E felizmente não é assim. Para o nosso bem, não é assim que Deus trabalha. Quando ela chega, o evento já aconteceu. Mas ela não é a única pessoa que pensou nisso, é a única que foi nessa direção, que prosseguiu para esse alvo. E o que aconteceu? O que aconteceu é o que continua acontecendo até hoje, e vai acontecer até a consumação desse século. É que por mais prevenido ou preparado, ou expectativas que alguém tenha, qualquer pessoa no âmbito do reino está pelo menos um passo atrás de Deus. Guarde isso no seu coração. Deus vai chegar na frente sempre. Deus chega sempre na frente. Por que Deus está sempre na frente? Porque Ele é quem garante os nossos passos. Ele é quem abre a porta. Ele é quem ilumina o caminho. Ele é quem dá a direção certa. Deus está sempre à frente. Aleluia. Quantas coisas nós planejamos, quantas coisas nós imaginamos,
Quantos filhos a mãe passou a vida abraçando, esse menino vai ser um médico, esse menino vai ser isso, vai ser aquilo, e ele não foi nada disso. O que deu errado? Nada. Se esse menino estiver nas mãos de Deus, ele está sendo o que Deus quer que ele seja. As nossas expectativas, elas não estão encabrestando Deus para fazer nada, não, de maneira nenhuma. Deus continua na sua soberana vontade, executando aquilo que bem lhe apraz. E se nós somos servos de Deus, e se o Senhor tem soberania em nossa vida, nós precisamos ouvir e aceitar isso o quanto antes. É esse domínio que nos garante uma caminhada segura. É porque Ele está no controle de tudo que nós ainda estamos aqui. Um dia eu cheguei e falei para minha esposa, falei para ela: quer saber de uma coisa? Eu estou perdendo tempo com esse negócio de igreja. Povo chato, fica só cobrando a gente, é o tempo inteiro, você não pode fazer nada. Para toda coisa tem um enquadramento, eu não posso escolher nem o jeito que eu corto meu cabelo, vai para lá. Não vou mais, vou ficar aqui, ficar em casa. Aí fiquei. E ela disse assim: você pode comprar um arroz ali, porque a gente faltou arroz. E eu peguei uma motinha que a gente tinha, uma Honda Bis, a melhor de todos os tempos. Aí peguei ela e saí. Eu tinha falado isso há pouco tempo. Está vindo alguém que já foi comissionado para tomar essa posição. Irmão, e se eu souber o meu lugar, eu não atrapalho a vida de ninguém. Isso é em todas as áreas. O que Jesus disse? Jesus disse assim: quando tu chegares em um evento, não te apressa para as cadeiras de cima. Não faz isso. Por quê? Porque pode ser que o dono da casa tenha convidado alguém que ele julgue mais importante do que você, e ele vai pedir para você desocupar a cadeira quando esse nobre convidado chegar. Antes, ocupa as últimas cadeiras. Porque vai ser honroso quando o dono da casa dizer: meu amigo, aqui tem um lugar especial para você, venha para cá. Mais honroso é sair de baixo e ir para cima do que descer de onde está por falta de entendimento. Nós estamos vendo aqui na palavra de Deus alguém que carrega consigo a convicção desses princípios. Você sabe por que tem muita gente se dando muito mal na vida, jovens? Porque tem muito menino, muita menina que pensa que só porque sabe tudo de internet já tem mais autoridade do que o pai e a mãe. Está enganado demais. Uma informação de Deus para a sua vida: você pode ser um cientista da NASA. Se você está debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe, a bênção de Deus chega na sua vida passando pela vida deles. E não adianta querer mudar isso. Ou eu entendo esse princípio de autoridade e bênção de Deus, ou então vai dar com a cara no muro. Quando eu estou na igreja, para vocês terem uma ideia, para nós termos uma ideia como esse princípio de autoridade é tão poderoso, que eu sou pastor de uma igreja. No âmbito da nossa convenção, da nossa instituição, que organiza todos esses trabalhos, eu tenho a mesma patente do que o pastor Mota. Aqui ele é o presidente da igreja, lá na igreja que eu sou o presidente da igreja também. Só que quando eu chego aqui, a minha autoridade como pastor está submetida a dele. Porque eu estou na sua área de jurisdição pastoral. E se eu não entender isso, irmãos, e se eu não compreender que em cada casa tem uma regra, em cada casa tem uma liderança, isso é muito importante a gente entender, porque senão a gente perde o propósito. Às vezes a gente está prosseguindo para o alvo, mas talvez a intenção de alcance é outra. E a palavra de Deus está falando conosco, dizendo exatamente isso. Entenda a sua caminhada e saiba com quem você está andando e para que você está andando. Aleluia. É o princípio da palavra de Deus. Pedro chega e entra. Pedro não tem nenhuma delicadeza.
chega e abruptamente ele entra, e ele nem diz: ô João, obrigado aí por você ter me honrado e ter aguardado eu chegar. Nada disso. Ele só faz entrar. E João também não está atrás desse afago emocional, porque as pessoas que caminham com Deus precisam ser emocionalmente resolvidas. Emocionalmente resolvidas. Eu já congreguei com um irmão obreiro. Ele fazia assim, pastor Adonias, ele botava o dedo dentro da Bíblia, marcando uma referência, e ficava olhando para o dirigente do culto e dizendo assim: eu estou no jeito aqui, pode me chamar. E o dirigente do culto dirigindo o culto e ele dando sugestão, olhando com a mão aqui. E aí o pastor um dia fez um mistério, disse: daqui a pouco nós vamos chamar um dos obreiros para pregar e tal, e estava eu e ele, e aí ele já abriu a Bíblia aqui, já escolheu o texto. Eu acho que ele pensou assim: isso é eu, não tem outro. E aí o pastor disse assim: eu quero chamar o fulano. Aí ele levantou, disse para orar, e depois o Evandro vai pregar. Irmão, a decepção tomou conta desse moço, mas ele ainda pregou a pregação dele na oração. Ele não deixou para trás não. Senhor, a tua palavra diz lá em tal, e começou. Foi quase 20 minutos de oração. Na verdade, nós precisamos andar com tranquilidade nessa caminhada. Pode ficar tranquilo. Quem Deus levanta, Deus sustenta. Deus orienta. Às vezes a gente fica pensando assim: e agora? Eu mesmo penso, eu olho para os meus filhos. Eu tenho um menino de 6 anos, amante da Bíblia, aprendeu a ler na Bíblia. Ele acordou um dia e disse assim: Jesus me falou essa noite que eu vou aprender a ler na Bíblia. Me dá a Bíblia. Porque ele estava naquele negócio de juntar letras e não conseguia, e a mãe dele é alfabetizadora. Ele disse: meu Deus, o que está acontecendo? E ele pegou a Bíblia e foi para sofá e cadeira, e aí lá de tarde ele disse: eu estou lendo. Aí começou a gritar lá, e eu olho assim e digo: meu Deus, o que será da minha vida com esses meninos? O que eu vou fazer? Não se preocupe não, Deus tem falado isso ao meu coração. Pode ficar tranquilo, desacelera as emoções, porque Deus está cuidando de tudo. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. O que vai ser da periperi aqui, da igreja, da missão como a 10ª aqui, nos próximos 7 anos? Deixa o coração bem tranquilo, porque o que Deus vai fazer é infinitamente mais do que o que nós conseguimos imaginar. Deus está levantando obreiros, homens de Deus. E hoje eu meditava nessa palavra um pouquinho ali pela madrugada. Não sou aquele crente que acorda toda madrugada e dobra os joelhos. Eu não acho nem muita vantagem nessa penitência. Mas quando eu acordo e sinto vontade de orar, não é? Eu não faço da oração um castigo. Dizer assim: eu tenho que levantar 2 horas, eu tenho que dobrar meus joelhos, só me levantar. Não. Às vezes eu levanto, tomo água e me deito de novo. Mas às vezes eu sinto vontade de orar. E essa madrugada foi uma delas. Eu orei um pouco e Deus falou muito comigo nessa palavra. João e Pedro agora estão diante da constatação do ocorrido, segundo o que a irmã relatou. Pedro entra, vê mesmo que o corpo, é assim que a Bíblia registra. Pedro viu que não estava mesmo o corpo lá. João viu alguns detalhes que Pedro não viu, e isso é muito fácil da gente entender, porque João é mais íntimo, e a intimidade nos garante percepção diferente. O íntimo percebe coisas que o outro não percebe. Isso é muito comum. E isso no âmbito do reino de Deus é importantíssimo. Às vezes tem uma pessoa que está num lugar e ele está sentindo algo de Deus, tem outro que não está sentindo nada. Qual é a diferença? É o nível de intimidade. É isso. Por exemplo, qualquer um outro homem olhando para essa mulher vai perceber que ela é uma mulher jovem, bonita, porque ela é mesmo, mas não vai saber interpretar nenhum gesto dela. Mas quando eu olho para ela, eu sei se ela está triste, se ela está alegre, se ela está apressada, se ela está tranquila, porque a nossa intimidade permite essa leitura de detalhes que não permite a outros. E isso também vale para o obreiro, viu? Aproveitar que nós vamos consagrar obreiros, né? E falar sobre isso. Isso também vale. O obreiro precisa ter um nível de intimidade com a sua liderança. Irmão, quando eu auxiliava, era pastor, eu fui pastor auxiliar na mesma igreja 10 anos. Auxiliei 2 pastores nesse período. E aí os camaradas diziam assim: pastor Adonias, rapaz, esse cara é um adulante e tal. Não, não é, não tem nada a ver. É quando a gente resolve servir.
Quando a gente resolve servir é diferente. Eu ficava de olho no meu pastor. Ele estava por ali assim, e aí ele botou, opa, esse homem está precisando de uma caneta. Tome, senhor, a caneta. Escreve, ficava por ali assim, ele olhava, aí eu, o senhor está querendo alguma coisa? Não, estou querendo ver ali se fulano chegou. Sempre eu estava atento. Não perdi nada com isso. Nada. Qual é a obrigação de um bom obreiro? Estar atento ao seu pastor. O pastor não pode se incomodar do altar para ir resolver algo lá na porta. Ele precisa ter alguém que interprete o seu olhar. E você não perde nadinha enquanto você serve desse jeito na obra. Pode ter alguém dizendo, e tal, isso não, você não perde nada. Deus está honrando o seu trabalho e abençoando a sua casa. A sua geração vai ser abençoada pelo seu trabalho na obra de Deus. O obreiro é aquele camarada que chega na frente. Quando o pastor levanta um projeto, ele já sabe. Eu posso contar com esse, com aquele. É aquele que não deixa dúvida. O obreiro não precisa mais ser convencido do projeto da igreja. Não, ele é da equipe que vai convencer os demais. Mas ele já está convencido pela vocação do seu chamado. É importante a gente falar isso. Partindo para o texto que nós lemos, para a gente aqui concluir a nossa reflexão. No outro congresso, no domingo de manhã, vai vir um pregador de fogo. Esse pregador aqui só dá conta de pregar desse jeito. Mas escute isso. Pedro e João saíram de lá e não disseram nada. Disseram assim, irmã, fica tranquila. Jesus já ressuscitou mesmo e tal. Até porque eles não conseguiram interpretar dessa forma. Eles só perceberam que o corpo não estava lá. E aí saíram e ela ficou. Mas essa mulher, ela representa muito aquele crente que só quer Jesus, irmão. Que só se contenta com a presença de Jesus. E esse cristão, ele precisa ser resgatado em nós todos os dias. Esse cristão que só Jesus consegue preencher ele precisa ser resgatado em nós todos os dias. Porque senão a gente vai se enchendo de quereres, vai se enchendo de coisas. E aí Jesus está presente, mas a gente queria mais alguma coisa. Essa irmã aqui é desse tipo de crente, só quer Jesus. Encontrou Jesus, está tudo perfeito. E ela começou a olhar. A Bíblia diz que ela vai até a entrada do sepulcro. Ela está no horto, no jardim. É por isso que tem umas versões de Bíblia antiga que diz assim, e ela pensou que ele era o hortelão, que é o cuidador do horto, o jardineiro. E ela olha lá para dentro e ela percebe que tem dois anjos, uma mensagem simples do céu, um anjo na cabeceira e outro nos pés. O Senhor está dizendo, o céu já dominou esse ambiente, o céu já completou essa obra. Ela sai de lá, o anjo fala com ela, imagina. Dava para gravar um DVD hoje, né? O anjo falou comigo, ela nem se importou. O anjo disse, o que é, mulher? A quem tu procuras? Ela disse, eu procuro o Senhor, não sei onde colocaram. E aí deixa o anjo lá. Porque essa convicção de que Jesus é o que eu procuro, ela precisa morar em mim. Irmão, senão a gente vai se afirmando em situações tão frágeis, que chega ao ponto da gente se contentar com coisas que não é o que Deus quer para a nossa vida. Eu já participei de uma igreja bem grande. E aí um dia um irmão disse assim, pastor, eu quero te convidar para um projeto. Eu disse, sim senhor, vamos lá. Nós vamos fazer a reunião, o culto dos empresários. Falei, bom demais, vamos fazer. E eu quero que o senhor seja o ministrante. Eu falei, não, você vai escolher outro. Eu vou dizer, é o que é? Disse, não, é falar sobre empreendedorismo. Eu digo, irmão, eu nunca vendi nem cheiro verde. Vamos procurar outra pessoa. Deve ter alguém que seja da área, que consiga falar isso com mais propriedade. E eu disse para ele assim, eu até entendo que essa rotulação ela não é muito saudável. Não, deixa o empresário vir para a igreja, convida o empresário para o culto e deixa que o Espírito Santo vai falar no coração desse empresário. Ele já tem um Sebrae, tem tanta gente para falar de empreendedorismo. Não vamos perder o foco não, vamos falar da cruz para os empresários. Deixa ele vir, vamos falar que Jesus é muito maior do que todas as coisas. Deixa Deus fazer o que Ele quer fazer. Não vamos colocar assim esse enquadramento não, deixa Deus.
Aí esse irmão não concordou e fez algumas vezes, esse projeto naufragou. Depois veio outro pastor e assumiu. Foi a época que o empresário mais aceitou Jesus nessa igreja. E nunca fez um culto dedicado aos empresários. Não que eu seja contra, mas observa como as coisas de Deus, elas transcorrem de forma natural, de forma espiritualmente organizada. Não é? A gente não precisa andar criando coisas, se impressionando com coisas, de jeito nenhum. Nós que, voltando a falar de obreiro de novo, nós que somos obreiros, nós precisamos também ter cuidado com isso. Um irmão me disse desse jeito, o pastor Kennedy. Ele disse assim: pastor Evandro, rapaz, você prega em tanto lugar, eu vejo aí que o senhor prega. Duas coisas você precisa fazer: melhorar suas redes sociais. Você tem que se projetar mais. Eu digo: eita, rapaz, isso é perigoso. Vamos deixar esse negócio quieto. Aí ele disse: você tem que comprar umas roupas melhor. Ele muito indelicado, né? Você tem que, essas suas roupas estão muito fracas, moço. Esses seus ternão, parecendo terno de velho. Você tem que comprar um negócio mais estilizado, moço. Você está aí, e eu vejo você prega em grandes congressos aí. Aí eu falei: não, irmão, nós vamos deixar desse jeito mesmo. Ele disse: eu vou te mostrar um modelo top aqui. Aí mostrou um assim, meio prateado, parecendo uma botija de gás. Eu falei: não. Falei: não, nós vamos com esse de tergal mesmo e vamos embora. Nós vamos dar conta de chegar no céu com esse aqui. Não vamos inventar muita coisa não, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Ninguém está impedido de ser bonito, de ser estiloso, de usar o seu dinheiro para ser o mais elegante possível. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que uma das qualidades do obreiro é a modéstia. Está escrito na Bíblia, escrevendo a Timóteo, Paulo diz que o obreiro também seja moderado. Deixa Cristo fazer o que Ele quer fazer. Essa irmã foi o anjo que falou com ela. Ela nem ligou. Quando ela volta aqui para o aterro do jardim, está lá um personagem. Era o próprio Cristo já. Eu imagino Jesus olhando para ela e disse assim: deixa ver se ela vai conseguir me encontrar. E ela procurando. Aí ela viu, pensou que ela era o jardineiro. E aí ele disse: que foi, mulher, que está nesse choro todo, o que está acontecendo? E a Bíblia diz assim: ela pensando que ele era o jardineiro, disse assim: se tu o tirastes daqui, me diz onde tu o colocastes, que eu quero levar ele comigo. Aleluia. Essa revelação é poderosa demais. E para essa pessoa que quer levar Jesus, não tem jeito, ele se revela. Jesus não se revela pelas nossas palavras de afirmação. Às vezes a gente diz: Deus está aqui, porque é bom dizer, nós estamos sentindo a presença dele, não é? Às vezes na empolgação, nos louvores, a gente diz assim: eu sinto a presença do Espírito, mas na verdade o Espírito não quer ser sentido. O papel do Espírito é fazer com que Cristo seja percebido. Esse é o papel do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo venha marcar nós, não. O Espírito Santo veio aqui dizer que o Cristo ressuscitado está conosco. É isso que ele está anunciando. Que coisa poderosa. E aí ela vai e diz isso e já vai saindo, como se ela tivesse desiludida. Mas aí quando ela dá um passo, Jesus fala, e a voz de Cristo enche todo aquele espaço. É isso que acontece. A voz dele é como a voz de muitas águas. A voz dele consegue preencher qualquer ambiente. Não sei se já aconteceu com você. Está na oração, orando, angustiado: Senhor, fala comigo. De repente você sente que o ambiente foi tomado. Ali é a voz dele. É a presença dele. E a presença dele se revela quando ele é pronunciado, quando ele se pronuncia. É por isso que no culto não pode ficar sem palavra. Porque a palavra é quem revela a presença. Quando ele disse assim, ó, Maria, aí ela reconheceu. Ela disse: essa é a voz daquele que me libertou dos espíritos imundos. Essa é a voz daquele que viu em mim o que ninguém mais viu. Essa é a voz daquele que me colocou no caminho direito. E ela se vira desesperada para ele e diz: Raboni. Raboni não é mestre. Rabi é mestre. Rabi, aquele mestre, o seu mestre, o mestre daquela sinagoga. Mas Raboni é com propriedade pessoal. É meu mestre. E ela tentou se agarrar. E aí ele deu a missão, disse: vai dizer para os meus irmãos e para os teus irmãos. E aí fez dela a primeira missionária. E mandou ela ir. Depois disso, dá uma silenciada, né? Aí vem esse evento aqui. Estando eles reunidos na casa, com as portas todas trancadas,
Eles estavam com medo dos judeus, porque a perseguição estava implacável. Os discípulos se reuniram, ninguém sabia onde eles estavam, não tinha como ter comunicação externa, estavam todos quietinhos. Uma batida na porta ou na janela ali era fatal para o desespero. Se batesse na da frente, corria pela do fundo, porque o sentimento ali era de muito medo, e a Bíblia registra isso. Só que a Bíblia diz que Jesus pôs-se no meio deles. Guarde essa palavra no seu coração e entenda isso. Deus falou isso, queimou o meu coração quando Deus me falou isso. Jesus sabe a forma correta de aproximação. Não tem como a gente falar de Jesus sem deixar que Ele mesmo conduza. Tem horas que a gente está perdendo as pessoas porque está se aproximando da forma errada. Isso acontece muito no campo missionário. Aí ninguém entende quando o missionário vai lá no bar onde alguém está bebendo, abraça o cara que está bebendo, diz para ele que ele é importante. Por quê? Porque Jesus sabe a forma correta de se apresentar em cada ambiente. Aleluia. E se nós estamos prosseguindo para o alvo, nós precisamos perguntar para Cristo qual é a toada dos nossos passos. Jesus é especialista em entrar em lugares onde as portas estão fechadas. Cada um de nós, irmãos, precisa absorver isso com sabedoria. Tem gente que você olha para ele e pergunta assim: como é que eu vou falar de Deus para essa pessoa? Não é? Nos ambientes, eu trabalho em órgão público, tem gente que eu trabalho atualmente prestando serviço num órgão que as duas companheiras, colegas de trabalho, as duas são espíritas. E aí eu falando com Deus, eu digo: eu quero uma oportunidade para falar de Jesus para essas mulheres aqui. Aí um dia desses eu cheguei e um olhou para mim e disse: pastor, eu estava agoniada pensando que o senhor não vinha hoje. Isso que era, disse: eu quero que o senhor ore por mim. Glória a Deus. E ela disse: eu quero que o senhor ore por mim e pela minha família. Eu estou com uma netinha recém-nascida na UTI. E eu fiquei muito angustiada e disse que não vinha para o trabalho hoje. Ela disse: mais uma coisa lá dentro de mim disse assim: quando tu vê o pastor, pede para ele orar. Jesus sabe entrar onde as portas estão trancadas. Aleluia. Levante assim a sua mão, receba essa palavra de poder. Deus vai te dar a habilidade de entrar em lugares fechados. Deus vai te dar sabedoria para falar para aquele parente, para aquele filho, para aquele irmão, para aquela pessoa que você ama e quer que ela seja salva. Deus vai te dar sabedoria para entrar lá onde as portas estão trancadas. Jesus vai te dar essa autoridade espiritual de entrar lá. Mas chove que é assim que Deus faz. Jesus chega e pôs-se em pé. Não bateu em porta, não falou com ninguém. Pôs-se em pé. E o que Jesus diz? Paz seja convosco. Além de saber entrar, Ele ainda sabe o que precisa ser dito. Quantas vezes a gente aguarda tempos para que uma porta se abra, não é verdade? A gente ora dizendo assim: Senhor, muda o coração dessa pessoa, me dá uma oportunidade. Esse é só o primeiro passo, porque a gente ainda precisa saber o que dizer. Por isso que a igreja, irmão, não pode se perder com coisas paralelas, não. Ficar tentando oferecer o que todo mundo oferece. Nós vamos fazer um São João sem João com Cristo. Nós vamos fazer isso. Não, isso aí o mundo já faz. Em todo lugar tem diversão. Nós precisamos de preservar em nós a qualificação de ministrar aquilo que Deus deseja que seja ministrado aos corações. É isso. Olha que coisa poderosa. Jesus disse: paz seja convosco. Ele não está usando e não está emplacando aqui um cumprimento formal que depois vai ser utilizado pelas igrejas. Não é nada disso. Jesus não está usando um cumprimento religioso. Ele está dizendo: a paz está aqui.
Acalme o coração de vocês, a paz chegou nesse lugar, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, a depressão vai embora, porque a paz verdadeira está aqui. É isso que Jesus está falando. Profundamente, Jesus mostra as suas mãos e mostra o seu lado. E a Bíblia diz que eles se alegraram vendo o Senhor. Veja como isso aqui é importante. Ele já tinha cumprimentado, ele já tinha se feito presente em corpo, e eles estão perplexos, olhando, sem entender o que está acontecendo. Mas Jesus mostra as marcas. Jesus está dizendo assim: essa não é a paz filosófica dos gregos, essa não é a paz bélica dos romanos, não, essa é a paz sacrificial. Eu paguei o preço por essa paz. Aleluia. Você sabe o que é a palavra de Deus? Eu gosto da palavra, é a palavra que é tudo. Você sabe o que é a palavra de Deus está falando ao nosso coração? Nós não precisamos mais guerrear para ter paz. Ele já venceu todas as guerras. Nós não precisamos mais nos mutilar, nos machucar para ter paz. Não, Ele já venceu, Ele já foi marcado no corpo para que nós tenhamos paz. O que é que nós precisamos? Nós precisamos dEle. Um pastor não precisa disputar cadeiras com ninguém. Um obreiro não precisa fazer corrida com ninguém. Não, nós só precisamos de Cristo. Cristo é a verdadeira paz. Todas as guerras Ele já venceu. Todas as dores Ele já suportou. Quer viver sem guerras e sem dor? Então é com Cristo. É com Ele. Quantas vezes a gente está tentando disputar, tentando querer organizar da nossa forma para poder ter tranquilidade? Não, não, não. Jesus está dizendo: as marcas são minhas, o sacrifício é meu, a vida doada foi a minha. Você não precisa fazer mais nada disso, você só precisa de mim. Você só precisa reconhecer que eu estou presente. Aleluia. Jesus mostra as marcas, e o que Ele faz? Ele cumprimenta novamente. Porque essa é a verdadeira paz. É aquela que é conquistada por Cristo, entregue por Cristo, reafirmada por Cristo. Essa é a verdadeira paz. O ambiente de paz não somos nós que criamos. É Cristo em nós. A palavra de Deus diz assim: Cristo em vós, esperança da glória. Toda esperança de triunfo, a glória que é triunfo, toda esperança de triunfo é Cristo em nós. As pessoas não serão absolvidas pela minha grande capacidade gerencial, não, elas serão convencidas por Cristo, que mesmo eu sendo fraco, mesmo eu sendo incompleto, elas precisam me ajudar na obra que Jesus me confiou, porque Cristo em nós é a esperança do triunfo, é a esperança da glória. Aleluia. E aí Cristo vai fazer mais 2 atos aqui, que vai completar toda essa missão. O que Jesus veio fazer entre esses homens? Primeiro, Ele veio ministrar sobre eles a paz. Depois que Ele ministra a paz, observe isso. Isso é fundamental para nós que somos servos de Deus, cristãos. Primeiro Jesus deu o quê? Paz. Depois Ele soprou sobre eles e disse assim: recebei o Espírito Santo. Esse é o revestimento de poder. Deus não dá poder para quem ainda não recebeu a paz. Quer ter poder? Então o convite da palavra é esse: tenha, antes de tudo, paz em Deus. As pessoas mais poderosas em Deus são aquelas que vivem em paz. Irmão, tem hora que as pessoas estão dizendo assim: você não vai fazer nada, pastor, você não vai dizer nada, toma uma atitude, diga alguma coisa, você precisa se pronunciar. E o pastor está aguardando a orientação de Deus e está em paz. Sabe por quê? Quanto mais paz eu tenho, mais poder eu tenho. Você sabe por que o inimigo usa situações na nossa casa para usar rebeldia de filhos, teimosia de marido, de mulher, confusão? É para nos tirar a paz, porque o inimigo sabe que quando eu perco a paz, eu perco o poder. É isso. Sem paz, sem poder. Primeiro Jesus ministrou a paz. Depois Ele soprou e disse assim: recebam o Espírito Santo. E qual foi a conferência depois disso?
Por que o Espírito? Porque o Espírito é a chancela do poder. Para que esse poder? Imagine esse poder aqui na vida de quem não tem paz. Qual foi o poder que Jesus deu? A quem perdoardes os pecados. Olha o poder que a igreja tem, irmãos. Serão perdoados. E a quem retiverdes, serão retidos. Já imaginou alguém sem paz com esse poder? Ia matar a gente demais, não ia? Eu já vi crente que se vinga na oração. Ameaça o outro com oração. O outro passou raiva nele e disse: mas tu está aí debaixo do meu joelho. Já pensou? Esse joelho que é para matar o outro, essa oração. Tem gente que diz: triscou na minha vida, já sabe. Se triscar em mim, não sei quem já triscou em mim, já tocou em mim. Não, não é nada disso. De maneira nenhuma. No reino de Deus, quem tem poder é quem tem primeiro paz. Não esqueça disso. Você pode ficar de pé um momento? Eu estou sentindo a preciosa presença de Jesus aqui. Não abra mão da paz por nada. Não abra mão da presença de Jesus por nada. Vai chegar situações agressivas. E eu estou dizendo isso por orientação do Espírito de Deus. Chega situações agressivas. Se lembre dessa manhã de hoje. Se lembre dessa palavra. Jesus me deu, antes de tudo, me deu paz. Só vai ter poder diante das situações quem conseguir permanecer em paz. As pessoas querem resolver pela força. Às vezes a gente quer dizer: não, mas a autoridade é minha, aqui quem manda sou eu. Não. Quem realmente tem poder é quem permanece em paz. Jesus não deu poder para depois da paz. Ele dá primeiro a paz. Pode ficar tranquilo. Lá na sua casa, lá no seu ambiente de trabalho, quanto mais paz você tiver, mais autoridade Deus vai te dar. Você já percebeu que quem tem poder de fato não precisa gritar? Não. Geralmente quem está gritando muito é porque a autoridade está pouca. Porque quem tem de fato autoridade... Um irmão se admirou. O meu filho tem 6 anos. E aí ele foi levantando. Quando ele olhou para mim, eu... Sente. Aí ele voltou e sentou. Demorou um tempo, aí ele foi lá e disse: papai, eu quero ir no banheiro. Eu falei assim: comunique lá para sua mãe que ela vai resolver. Aí ele disse assim: pastor, ele obedeceu só se eu fazer assim. Eu disse: rapaz, eu tenho um menino que eu dou grito de maior altura. Eu digo: o problema é o grito. Pare de gritar e ensine o seu filho a lhe obedecer como autoridade que abençoa a vida dele. Quanto mais paz, mais poder. É isso que Jesus ministrou ao meu coração para ministrar à igreja nessa manhã. Quer ser um obreiro de poder nas mãos de Deus? Tenha sempre paz. Não entre em intrigas, não entre em lides de forma nenhuma. Se alguém está dizendo ali: está acontecendo isso, não componha esse tipo de grupo. Tenha paz. Quer ser uma mulher de autoridade dentro da sua casa? Tenha paz. Mas o meu marido está errado. Deixa que Deus vai corrigir ele. Tenha paz. Mas os meus filhos, tenha paz. Quanto maior o seu nível de paz, maior o seu nível de poder. Deus não dá poder para quem não tem paz. Quem não tem paz e tem poder é um tirano. E Deus não usa tiranos. Deus usa homens com autoridade. Deus usa pessoas com autoridade. Quem tem paz, irmão, tem condição de conhecer, de se perceber, de perceber onde está. Quando a gente está em paz, a gente sabe onde a gente está, diante de quem a gente está, fazendo o quê. Quando a gente tem paz, a gente prossegue para o alvo com o objetivo correto, com a nossa mente clareada pela palavra de Deus. Quem tem paz tem poder no reino de Deus. Deus ministrou essa palavra no meu coração e eu falava com Deus: Senhor, eu quero transmitir isso com o maior nível de transparência possível, como o Senhor tem falado ao meu coração. E Deus me disse: pode pregar essa palavra, porque eu levo pessoas para ouvir essa palavra. Descanse seu coração, fica em paz, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Fica em paz, a obra é de Deus, a tua casa é de Deus, a tua família é de Deus.
O Senhor foi quem te colocou nesse lugar onde você está trabalhando, quem te colocou nessa carreira que você está indo. Pastor, mas será que Deus vai me fazer chegar onde eu imagino? Eu não sei, mas Deus vai te fazer chegar onde Ele já determinou que você pode chegar. E se esse não for o caminho correto e o Senhor te deixou ir nele por uma questão de escolha sua, fica tranquilo, porque Deus não solta a mão de quem Ele escolhe. Ele vai reconduzir, Ele vai refazer a rota, como disse o pastor Adonias ontem aqui. Deus de vez em quando refaz a rota, mas não deixa a gente perder o propósito. A rotina pode alterar, mas o propósito a gente não pode perder. As coisas estão caminhando para onde Deus deseja que elas caminhem. Deus ainda vai levantar muitos obreiros nessa igreja. Deus ainda vai levantar muitos homens e mulheres para ajudarem a fazer essa obra. Quando essa liderança atual encerrar o seu tempo com Deus, Deus já tem uma outra completa, preparada para fazer essa obra de forma gloriosa. O Senhor não perde, Ele está sempre na frente. Se lembre dessa palavra, Deus chega na frente sempre. Nós não conseguimos andar na frente de Deus, deixa Deus conduzir isso. Eu quero fazer uma oração. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Para você que está sendo escolhido para entrar aí nas fileiras dos obreiros, das obreiras da obra de Deus, faça isso com muito zelo, porque a partir dessa data, não é só uma condecoração religiosa, não. A partir dessa data, o Senhor começa a mudar muita coisa na sua caminhada. Deus não abandona quem Ele escolhe. Deus sabe fazer conforme bem lhe apraz. Para você que porventura está pensando nos seus projetos, já é o meio do ano, ainda tem muita coisa para me alcançar, Deus é o dono do tempo. Para você que tem se preocupado talvez com a saúde de alguém ou com a tua própria saúde, descansa teu coração em Deus. Tenha paz. Deus não deve saúde para ninguém. A palavra diz, quando João cumprimenta o obreiro que ele está mandando a carta, ele diz: amado, eu desejo que tu te vá bem em todas as coisas e que o teu corpo tenha saúde, assim como a tua alma é saudável. No âmbito do reino de Deus, a saúde da alma vai submeter o corpo até o mesmo nível de saúde. E aí a gente pergunta assim, como que vai ser isso? E se as pessoas que morreram enfermas, mesmo sendo crentes, a Bíblia diz que quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro. Terão seu corpo transformado. Então a saúde do corpo vai ser entregue por Deus, porque Deus não deve saúde para ninguém. Se você está padecendo de algum tipo de enfermidade, descansa teu coração no Senhor, porque Ele é poderoso para realizar o milagre agora. Se você está orando por alguém, pelos teus familiares, aqui tem pessoas que estão sozinhos, aí no meio da família, só ele é crente, só ela é crente. Recebe essa palavra de Deus, Deus vai te dar habilidade espiritual e os grilhões vão ser quebrados. As cadeias vão ser quebradas. A tua família vai parar para ouvir você falando de Jesus para eles. A tua família vai parar para ouvir você falando de Cristo. E essa é uma palavra profética. Receba ela em nome de Jesus. Jovens que estão aqui, que estão sozinhos como cristãos no meio da família, Deus vai te levantar com autoridade, com poder, com graça de Deus. Você não vai precisar agredir ninguém, não vai precisar se preocupar com costumes, com cultura, com nada disso. Vai continuar sendo família, mas a cada dia que passa, Deus vai te dar habilidade. Os teus parentes vão dizer assim: abre a Bíblia aí, meu filho, fala alguma coisa de Deus para nós, canta um hino aqui, minha filha, faz uma oração, nós compramos um carro novo, o teu irmão arrumou um emprego, faz uma oração de gratidão ao nome do Senhor. A tua presença como servo e como serva de Deus nessa casa vai impregnar a palavra de Deus no coração dessas pessoas. Deus vai te usar como um missionário e como uma missionária no meio dos teus. A tua Jerusalém vai conhecer o que o Senhor pode fazer através de alguém convicto da palavra do Senhor. Ai, chove, meneias. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. O Senhor nos trouxe aqui, não foi para a gente passar um tempo e cumprir mais um ato do evento, não. O Senhor nos trouxe aqui porque tem uma palavra dedicada de Deus ao nosso coração.
A obra de Deus, pastores que estão aqui, líderes dessa igreja, recebam essa palavra. O Senhor vos dará fruto dessa caminhada. Vocês vão poder olhar para trás e dizer assim: aquele jovem, no dia que eu conheci ele, ele era assim, desse jeito. Deus me usou e hoje ele é um pastor, hoje ele é um pai de família, hoje ele é um empresário. Deus está colocando na mão de vocês a matriz do que vai ser uma das maiores obras de Deus aqui nesse estado e aqui nessa cidade, para a eterna glória do nome de Jesus. É só Jesus quem pode fazer isso. Essa é uma palavra profética no 7º aniversário dessa igreja. O 7º aniversário é um aniversário profético. Aponta para uma realidade futura. Aponta para uma perfeição de Deus. Deus está levantando hoje alguns obreiros para ser consagrados. A próxima leva de obreiros vai ser muito maior do que essa. Deus está levantando um ministério de homens convictos da palavra do Senhor, de homens entregues com o seu coração na obra, de músicos que fazem a obra de Deus com excelência, sem querer cartaz, sem querer divulgação do seu nome, só que o nome de Cristo seja em tudo glorificado através da vida dele. Eu estou sentindo a mão de Deus tocando no coração dos líderes dessa igreja nessa manhã. Eu estou sentindo o Cristo ressuscitado soprando nesses homens e dizendo: recebe autoridade e poder para continuar fazendo essa obra. Eu profetizo em nome de Jesus. E todas as vezes que o Espírito me impulsiona a fazer isso, eu faço com muita coragem. Eu profetizo em nome de Jesus que em tempo recorde esta igreja terá um templo central próprio, aprontado, com muito mais conforto do que o ambiente onde nós estamos. Deus dos céus vai fazer isso. Deus vai levantar pessoas. Deus vai arrancar da mão de Faraó e vai dar na mão dos seus filhos, porque Deus é o Deus que cumpre promessa na vida do seu povo. Nós faremos um grande culto de inauguração desse templo em tempo recorde, porque o Deus dos céus está assinando o decreto nessa manhã. Ele escolheu esse ambiente fechado, esse gabinete de Deus, para dizer coisas poderosas ao nosso respeito. Tem gente dizendo assim: me prepara, Senhor. Tem gente que ouviu essa palavra e está dizendo assim: Senhor, me prepara, porque eu quero estar dentro dessa obra. Te prepara mesmo. Te prepara mesmo, porque Deus vai aumentar as tuas condições financeiras para o teu coração fazer o que tu desejas. Deus vai abrir as portas, Deus vai abençoar empresários. Vai ter empresário que vai chegar, pastor Adonias, e vai dizer assim: pastor, no dia que aquele pregador disse que o Senhor nos daria isso em tempo recorde, eu não imaginei que Deus iria me usar para ser um dos patrocinadores dessa obra. Deus está abrindo portas poderosas. Eterno Deus, bendito Pai, eu estou sentindo a tua mão poderosa, Senhor, tocando em nós. Eu estou sentindo a tua mão erguendo as estruturas dessa obra, Senhor. Deus de glória, oh Deus eterno, bendito Deus, aqui está o teu povo, Senhor, aqui estamos nós. Nós temos essa alegria no nosso coração, que nós não somos ovelhas sem pastor. Tu és o sumo pastor das nossas almas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, faz cumprir em nós as tuas promessas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, levanta homens, mulheres, jovens, crianças, para esse grande exército da tua obra aqui nesse lugar. Segura com tua mão forte e poderosa, Senhor, a saúde da liderança dessa igreja. Eu ministro vida e paz sobre o sacerdote desta casa. Eu ministro, Senhor, um vigor físico para o teu filho, para que ele possa contemplar tudo que o Senhor tem prometido ao seu coração. Eu ministro sobre essa casa, Senhor, estrutura espiritual, estrutura ministerial. Dá habilidade para os pastores auxiliares dessa obra, Senhor, para sempre caminharem juntos na direção, Senhor, do alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Que não haja, Senhor, em nós nenhum sentimento faccioso, mas que o amor de Cristo venha nos enlaçar a todos os momentos.
Abençoa, Senhor, as mães que estão aqui. Que vai, que bastou, me quitai, chovei. Abençoa essas mães que estão aqui, Senhor, que estão orando no seu coração, dizendo: salva os meus filhos, Jesus. Abençoa essas mães que estão dizendo: Senhor, a semente que tu me deu. Assim diz o Senhor, mulher de oração: eu não te dei semente para derrota, eu te dei semente para vitória. Eu não te dei semente para o escárnio e para a vergonha, eu te dei semente de honra. Confia em mim, eu farei o que eu tenho te prometido. Deus eterno, levanta crianças, Senhor, cheias do teu poder nesta obra. Abençoa, Senhor, as tias que têm cuidado desse departamento. Abençoa, Senhor, os jovens e adolescentes, meu Deus, que levantem-se mais bandas de músicas, pregadores, pregadoras, profetas de Deus nessa casa. Que essa cidade seja impactada com a tua glória, através dos servos dessa casa, Senhor. Senhor, se há algum valor, meu Deus, se há algum empréstimo do trabalho que tenho feito para o Senhor durante toda a minha vida, eu coloco isso diante do teu altar e te peço agora em nome de Jesus. Visita as finanças do teu povo, Senhor. Recebe aí essa palavra. Visita, Senhor, as finanças do teu povo. Visita, Senhor, a mão que tem se aberto, Senhor, para entregar na tua obra sem reserva. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor está visitando os celeiros dos servos agora. O Senhor está visitando os teus lucros. O Senhor está visitando os teus ganhos. E Ele me autoriza a dizer: Ele vai mudar a realidade financeira de alguns servos fiéis que estão aqui. O Senhor está dizendo: esse tempo de lamento, esse tempo de coisas estreitas está se acabando. Eu estou abrindo um tempo novo, um tempo maior, um tempo de mais bonança para a tua vida. Valeu a pena aguardar com fidelidade, porque o Senhor fará isso na presença de todos. A nossa vida está entregue nas tuas mãos, Senhor, mais uma vez. Por tua bondade, continua tocando em nós. Aleluia. Nós estamos preparados, Senhor, para aquilo que o Senhor tem a ministrar em nossos corações. Em nome de Jesus. Eu quero que nesse momento, quero pedir, eu sinto de Deus de fazer isso, quero pedir autorização aos pastores que estão aqui. Eu quero ministrar algo antes desse momento da oferta. Eu sinto de Deus e eu vivo isso na minha vida. Porque não é conversa de gente que viu um vídeo na internet e está reproduzindo feito papagaio, não. Eu vivo isso na minha vida. Eu vivo isso na minha vida. Eu passei 1 ano e 2 meses sem 1 centavo de salário num campo praticamente missionário. E eu voltei de lá com a caminhonete novinha que Deus me deu. Me pergunte como, não sei, foi milagre de Deus. Mandei rodar o meu nome lá, o rapaz disse assim: pastor, o seu score não compra nem uma pop, senhor. O senhor está fraco. Aí eu digo: por deixa, outra hora vai dar certo. Aí ele ligou para mim e disse assim: venha buscar o carro está financiado no meu nome, eu vou fazer um contrato de compra e venda, ele entrega o carro quando o seu quitar, nós passamos para o seu nome, mas você não vai ficar sem o carro não. Deus me incomodou, eu tenho que lhe entregar o carro leve. Você pode pegar a sua oferta? Se você for ofertar com Pix, levante a sua mão. Eu quero profetizar isso na sua vida. Está vindo aí um tempo novo de Deus para a sua vida financeira. Está vindo aí. Deus está me mandando dizer isso aqui. Não se preocupa, Deus não vai deixar o teu nome ser envergonhado diante dos homens. Tem compromisso alto, assumido. Mas o Senhor está dizendo: diante dos homens, o teu nome não vai ser envergonhado. Eu vou honrar o que tu tens feito na minha obra. Você crê nisso? Você crê que Deus pode usar numa manhã dessa para mudar a realidade de pessoas? Um dia eu recebi o meu primeiro salário e fiz um voto com Deus. O meu primeiro salário é o dízimo e o resto é de oferta. Não vou ficar com nem 1 centavo. Aí me disseram: tu é doido, tu nem recebeu ainda e já está dando. Quando eu entreguei para o pastor, ele olhou para mim e disse: abre as mãos, meu filho. Eu abri as mãos e disse: nunca mais na tua vida receberás apenas um salário. Esse foi o primeiro e o único. Tu sempre vai receber mais de um. Eu nem sei quantos eu recebo hoje, mas é mais de um. Deus está fazendo isso. E eu quero que você segure a sua mão aqui e receba essa palavra em nome de Jesus. Deus vai mudar realidades financeiras. Deus vai honrar votos que foram feitos.
O Senhor está mandando eu dizer isso aqui. O Senhor está mandando eu dizer isso. Não foi loucura não, foi direção espiritual. Essa semente vai frutificar para muitos frutos. Aleluia, recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus usou a tua vida para abençoar muitas obras. Deus está usando a tua vida para abençoar esta obra. E receba em nome de Jesus. O teu nome vai ser honrado diante dos compromissos assumidos. O teu filho, a tua filha vai ter condição de chegar onde Deus já determinou, porque Ele vai dar condição aos pais para fazer isso. Ele vai abrir portas, Ele vai entregar a chave na mão. Deus vai colocar filho de crente que está aqui, onde filho de gente muito rico não conseguiu chegar, porque a honra abre caminhos que o poder humano não pode abrir. Deus está fazendo isso para a glória do seu nome. Vamos ofertar com alegria na casa de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus.